Olá, esse é o canal Paz e Bem, eu sou a Carla Pavão, também um olá para a comunidade da Pós TV 247. Hoje nós estamos aqui, nós somos o Sejus com o Felipe Albani, que é nosso coordenador pela diversidade e povo preto, e nós estamos estudando um novo livro, que se chama O que é o Espiritismo. Hoje nós vamos falar do capítulo 1, o crítico. E por que nós invertemos essa ordem? É bom a gente falar, porque normalmente, quando se está no movimento espírita tradicional, numa casa espírita, esse é o primeiro livro que as pessoas estudam. E aqui eu propus essa inversão justamente porque, intuitivamente, eu queria saber se depois que a gente passou por todas as outras obras do espiritismo, ao chegar aqui, cada um de vocês que nos acompanha se identificavam com o que é o espiritismo, nesse ponto de vista aí do Kardec, que ele vai trazendo cada uma das oposições. Então, vamos lá, Felipe? Muito bom dia, Carla. Muito bom dia, galera do canal Paz e Bem, galera da TV 247, galera do Sejus também, que vem aqui assistir a gente, para a gente conversar um pouco, e conversar sobre essa obra que é muito interessante, porque ela não foi a primeira obra de Kardec nessa linha, ela foi uma espécie de resumo para ficar mais fácil. Kardec, como um grande pedagogo, tentou simplificar alguns pontos e, ao mesmo tempo, trouxe algumas reflexões como essa que a gente vai trabalhar hoje, que é o crítico. Ou seja, uma das maneiras que Kardec encontrou de tentar conversar com a gente, né, ou pelo menos para quem estivesse ingressando na doutrina espírita, foi pensar em três tópicos, né, ou três perfis comuns de pessoas que seriam opositoras do movimento ou da doutrina espírita que estava nascendo. Uma delas é o crítico. Depois teremos o cético e depois teremos um religioso, especificamente um padre. Mas até hoje nós temos, às vezes, algumas pessoas desse tipo por aí, né? Inclusive, depois a gente vai ver lá no Livro dos Médiuns que existe um dos problemáticos, são os espíritas exaltados, né, Carla? Então a gente tem de tudo aí nessa onda de pessoas que seriam críticas ao doutrina espírita, que na época estava nascendo ainda. Então a gente começa com o seguinte: como é uma forma de diálogo, a gente vê que são 16, digamos, trocas de turno. A gente usa na linguística esse momento em que eu falo e você fala como troca de turno. Então, enquanto eu estou falando, é um turno, quando a Carla falar, é um outro turno que se abre. Então, nisso a gente tem essa troca de turnos. Então, temos 16 trocas de turno nesse diálogo, que é realmente um diálogo muito interessante. Para começo de conversa... Deixa eu trocar o turno com você, deixa eu só aprender uma coisa. Já que você falou uma novidade, eu vou aprender, acho que muita gente vai aprender comigo. A gente conta a troca de turno, você vai contando 1, 2, por exemplo, Felipe é 1, Carla é 2, depois é 3, é 4, é por diálogo mesmo ou é por pergunta e resposta? Bom, eu dividi de pergunta e resposta, mas a rigor são 16 trocas de turno. Então, na verdade, seriam 32 tomadas, né, de turno, se a gente for pensar assim. Então, a ideia é basicamente a gente entender como é que foi esse diálogo e tentar resumir a ideia que o Kardec quis transmitir com esse diálogo. Não sabemos se esse diálogo realmente aconteceu ou se foi um resumo de vários diálogos que certamente ele travou com esses perfis. Certamente é uma forma de ele, didaticamente, como um excelente pedagogo, que encontrou de trabalhar esse tema. Então ele começa já com essa abordagem um tanto grosseira do visitante, o que é o crítico, falando basicamente que minha razão recusa admitir a realidade de fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos. E ainda ele coloca o seguinte, olha a proposta: eu me curvaria diante da evidência se disso tivesse provas incontestáveis. E aí ele aproveita para pedir a permissão de assistir a somente uma ou duas experiências. Ao que Kardec contrapõe falando o seguinte, que a razão dele já coloca uma coisa estranha, porque afinal, como é que ele disse que é uma coisa irrecusável? Seria uma proposta irrecusável a participação dele nesse ambiente de uma reunião mediúnica, por exemplo. E aí ele retoma: se conseguisses me convencer, seria um milagre eminentemente favorável à sua causa. Então ele diz que seria uma coisa grandiosa convencê-lo de participar, de aderir às ideias espíritas. E o Kardec fala uma das coisas que ele coloca é o seguinte: eu não tenho o dom de fazer milagres. Lembrando que a gente já estudou isso
Se não me engano, no livro A Gênese, tem um tópico que a gente fala sobre milagres, e ele explica que milagre, a princípio, é aquilo que é admirável. Mas nesse caso aqui a gente usa o sentido teológico, ou seja, seria um milagre esse crítico se tornar um espírita. E aí o Kardec ainda coloca um outro ponto que é muito importante para a história do espiritismo. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido. Ou seja, não foi fácil para o próprio Kardec admitir a existência dos espíritos e a ação deles nas nossas vidas, especialmente daquelas sessões. Outra coisa que ele coloca, que ele não realizava sessões públicas e não faziam experiências com a intenção de satisfazer a curiosidade de ninguém. Esse também é um outro ponto que hoje, para nós, é fundamental, de não abrir as reuniões para qualquer pessoa entrar, porque realmente as pessoas às vezes não entendem. Tem lá alguma pessoa, o espírito às vezes está falando, ou acontece alguma manifestação física, e se a pessoa não entender, não tiver um pouco de estudo, ela simplesmente vai se assustar, vai achar que é com ela. Então, realmente, por isso, essas reuniões realmente são mais fechadas. Aí, numa outra pergunta, o crítico vira: você não procura fazer prosélitos, ou seja, não quer que pessoas se convertam à sua doutrina? E aí Kardec diz o seguinte: não pretendo forçar convicção alguma. Pessoas que sinceramente desejam se instruir e me dão a honra de pedir esclarecimentos, eu respondo nos limites dos meus conhecimentos. Olha a humildade do codificador também. Primeiro, porque era uma doutrina que estava nascendo. E segundo, a doutrina não se fecha. A doutrina não fechou até hoje. Nós temos a base em Kardec, mas a gente sabe que a ciência anda e a gente procura utilizar a moral espírita exatamente para a gente definir esses limites e perceber também até que ponto que as coisas podem ir ou precisam ir. E aí ele ainda coloca que para os antagonistas da doutrina é perda de tempo ficar tentando convencê-los. E ele diz outra coisa, que os incrédulos vão ser arrastados pela torrente, ou seja, vão ser envolvidos ou perceber ficar remando contra a maré, que de qualquer forma as pessoas vão entender que os espíritos existem e se manifestam. Aí o crítico volta. Há mais interesse em me convencer do que você supõe. Novamente tentando provocar o Kardec. E aí o Kardec responde: o espiritismo me tem ensinado a desprezar essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a não me ofender com palavras. Se já está persuadido ou convencido de que não conseguiremos te convencer, o passo que você deu é inútil, visto que só terá por finalidade a curiosidade. Curiosidade, para Kardec, era o de menos, não era o objetivo das reuniões mediúnicas, porque o objetivo do Kardec sempre foi alguma coisa séria. Por isso que ele levou também mais de 1 ano para se convencer. E aí, novamente, o crítico vai lá, perturbando. O homem pode se enganar, deixar-se iludir, sem que para isso, por isso seja louco. Aí o Kardec diz o seguinte: um passatempo que em alguns anos tem conquistado milhões de partidários em todos os países, que conta entre seus adeptos sábios de toda a ordem, que se propaga de preferência nas classes mais esclarecidas, é uma mania singular e merece ser examinada. Então, por isso que Kardec foi lá pesquisar também. Mas tem uma outra coisa que só depois de todas essas perturbações, já que o crítico fala: eu tenho a intenção de publicar um livro e me proponho a demonstrar minha opinião, que considero um erro, dando um golpe no espiritismo. Então, essa é a intenção do crítico. Kardec já havia percebido por meio daquela, digamos, conversa de Cerca Lourenço, como a gente costuma dizer, né, Carla? E aí ele diz o seguinte: Kardec, não tenho nenhum interesse em impedir a sua publicação. Seria surpreendente, né, nos dias de hoje, né? A gente corre, vê qualquer coisa. A gente sabe que, por exemplo, os nossos movimentos aqui no canal Paz e Bem incomodam determinadas pessoas, exatamente porque a gente toca em pontos que às vezes são incômodos. Mas Kardec mesmo, tendo alguém que ia publicar algo contrário a ele ou à doutrina espírita, ele disse que não teria intenção de impedir. Ao contrário, deseja grande circulação, porque assim servirá de propaganda. E ainda coloca o seguinte, que a nossa atenção é sempre chamada sobre aquilo que vemos atacado.
A crítica faz aparecer a verdade. Infelizmente, hoje em dia está bem difícil, né, Carla, com essas manipulações nas redes sociais. Mas, sem querer, se faz propaganda do que se quer combater. E aí, o crítico volta. A crítica para nada serve? A opinião pública de nada vale? Olha que coisa interessante, né, Carla? Muito atual essa pergunta, né? E aí vem o comentário de Kardec. Não considera a crítica como expressão da opinião pública, mas como um juízo individual. Quantas vezes a gente escuta, né, gente, opinião pública, mas será que é opinião pública mesmo? A gente até teve alguns especialistas, né, jornalistas, falando opinião publicada, que às vezes é isso que é colocado como opinião pública. E aí, o que ele coloca? Lê a história e verá quantos trabalhos importantes foram, ao aparecer, criticados. E aí tem vários, ele não menciona aqui, mas a gente pode falar de Galileu, até da própria doutrina espírita e outras doutrinas, outras ideias que surgiram ao longo da história que foram simplesmente taxadas como loucas e hoje são verdade. E ele ainda coloca o seguinte: se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há nenhuma diatribe, nenhuma brincadeira que possa fazer dele uma mentira. Se mais tarde reconhecerem que se vos enganastes, vosso livro se tornará ridículo. Então, Kardec confia totalmente naquilo que ele estava fazendo, exatamente porque estava embasada em leis da natureza, em algo que realmente tinha uma base lógica, uma base coerente. Ainda coloca mais um pouco. É de lógica elementar, primária, que o crítico conheça, não superficialmente, mas a fundo aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Infelizmente, hoje o que a gente mais vê é isso. Pessoas que não têm conhecimento profundo do que estão falando, vão para as redes sociais, falam o que querem, isso é parte da democracia, mas muitas vezes se você coloca não exatamente num confronto, mas se você faz uma espécie de embate no sentido de provocá-lo e perguntar elementos, a pessoa vai se sentir incomodada. E, infelizmente, a gente está vivendo hoje alguma coisa que é muito delicada, que é a questão dos robôs, que acabam atacando as pessoas exatamente porque essas pessoas que só têm conhecimento superficial e se utilizam do discurso de ódio, acabam se estabelecendo e trazendo como se fosse uma verdade, quando na verdade não tem verdade nem base nenhuma. Ainda coloca o seguinte, Kardec: o crítico não se deve limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou da ciência que o pertence, o objeto da crítica. Engraçado que, durante muito tempo, os críticos foram até chamados, combatidos exatamente por isso. Mas se você se baseia e consegue estabelecer uma crítica embasada, mostrando exatamente o que está por trás e de como aquilo poderia ser melhor, aí sim nós temos uma crítica realmente a ser aproveitada. Mas desse tipo de crítica que o cara só queria escrever um livro e só queria dar uma olhadinha exatamente para ver como era alguma coisa, exatamente para justificar uma opinião dele, Kardec não caiu nessa. Então, continuando. Volta ao crítico. É precisamente para evitar esse perigo que vim pedir a sua permissão para assistir a algumas experiências. Aí Kardec continua. Como poderia compreender essas experiências e ainda mais julgá-las quando não estudou os princípios em que elas se baseiam? Na época em que dessa publicação, se não me engano, já tínhamos o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Então, tinha como ele pesquisar para poder saber melhor e falar sobre esse assunto. E aí o Kardec continua. É somente por extensão da palavra que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar, em sua acepção própria, e segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode ser aprovativa ou desaprovativa. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende essa tarefa deve fazê-lo sem ideias preconcebidas. Porém, se antes de eu abrir o livro já condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Tal o caso da maioria que tem falado contra o espiritismo. E realmente, quantas vezes, de repente, alguém já falou que espiritismo é isso, é aquilo?
e muitas vezes associando a doutrinas que não necessariamente seriam contrárias, mas que têm outras características que não aquelas que temos em Kardec, por exemplo. Isso é realmente muito comum. E aí, continuando. Eu queria falar uma Pode coisa, falar. Felipe, que é o seguinte, tem críticos atualmente do Espiritismo, isso eu tenho falado muito no Sejus, que são pessoas que estudam o Espiritismo, e em algum momento se transformam em ateus, em críticos, em céticos, enfim, nos mais variados, nas mais diversas variantes, mas não assumem isso e continuam se dizendo espíritas e vão por aí para a rede, para palestra, para todo lugar, se dizendo espíritas, mas criticando absolutamente tudo em Kardec, tudo que é dito. Então, assim, se essas pessoas, né, pudessem em algum momento perceber que elas já não são mais espíritas e se retirassem, né, dessa esfera, também seria melhor para o espiritismo, porque me parece que também é muito prejudicial você ter pessoas que usam esse rótulo, né, mas não estão mais atreladas a isso. E sobre redes sociais, eu tenho visto muitos jovens no TikTok, que você vem fazendo o trabalho dos Sejus no TikTok, se dizendo espíritas, mas falando muito dos chavões do movimento espírita tradicional, ou seja, de um grande conservadorismo. Isso tem me causado bastante espanto, até foi um dos motivos de nós conversarmos e você assumir o TikTok, lá eu não tenho feito quase nada, você que tem feito os vídeos, para nós tentarmos, de alguma forma, conversar com essa juventude que está indo por esse caminho muito tradicional, muito conservador, dessa teologia da prosperidade espírita, que não é o que a gente está vendo aí em Kardec, inclusive pela abertura que ele tinha de conversar. Então, é isso. Com certeza. E é realmente um ponto que preocupa, porque as pessoas muitas vezes estudam tudo e não estudam Kardec, né? Então, esse é um ponto que preocupa realmente. As pessoas vasculham, às vezes, conseguem pegar de outros autores, às vezes até interessantes, porém a base o pessoal não pega. E aí, voltando aqui, o crítico volta. Falais do exame dos livros em geral. Seria o mesmo que exigir que o impressor lesse todas as obras saídas de sua prensa. Tudo bem, mas o caso, ele vai escrever o livro ainda. Então, o que o Kardec fala é o seguinte: quando nos falta tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Eu acho interessante que o Gustavo Conde, o Leonardo Atucci sempre menciona o caso do Raduan Nassar, né, que se tem 2 romances altamente densos e é um escritor brilhante, somente com aquelas 2 obras. E tem escritores que às vezes tem um outro escritor que inclusive ocupou um ministério, tinha 30 obras e ninguém lê, né, aquelas obras. Então a gente vê o peso, né, que muitas vezes a gente fala assim, é aquela pessoa que fala demais e não fala nada, e às vezes a pessoa fala pouco, mas o negócio é denso, né? Então a gente vê também que isso tudo é algo que tem parte dessa sabedoria que Kardec está colocando. Aí o crítico volta. Vi mesas girarem, produzirem sons como pancadas, vi pessoas escreverem segundo o que diziam, digitavam os espíritos, mas estou por esse... Mesmo assim, ele achava que era tudo charlatanismo. Aí Kardec pergunta, quanto cobraram para mostrar essas coisas? Aí o crítico, nada, por certo, nada. E aí Kardec até achou estranho, porque geralmente o charlatão tenta aproveitar isso de alguma forma, se não financeira, para tentar uma fama. E aí ele coloca o seguinte, antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que não concordam com a mais leve suspeita de embuste. Pessoas cujo caráter já é uma garantia de que aquilo é verdadeiro, que aquilo é probo. Coisa muito diferente seria se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admitindo mesmo que neste último caso ficasse bem comprovado um manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio,
porque de tudo se pode abusar. Ou seja, mesmo encontrando uma fraude, não se pode colocar a fraude como sendo regra geral. O espiritismo não é responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que é a ciência médica pelos atos charlatães e impingem suas drogas, ou a religião pelos sacerdotes que iludem seu ministério. Inclusive, essa semana saiu uma foto, ou de repente, aí não sei o momento que a gente vai ver, pouco tempo atrás saiu uma foto colocando 3 pessoas de 3 religiões diferentes e colocando que o problema não é a religião, mas é o caráter. E são pessoas que estão envolvidas, inclusive, em questões judiciais. E aí, continuando. O Espiritismo fornece os meios para que os reconheçam, definindo claramente seu verdadeiro caráter e afastando de si toda a solidariedade com aqueles que viriam a explorá-lo ou desviá-lo de seu fim exclusivamente moral, para transformá-lo em meio de vida e instrumento de adivinhação ou de investigações fúteis. Então, Kardec é muito claro aqui nesse sentido, de que a própria doutrina espírita, especialmente naquele estudo que a gente fez no livro dos médiuns, para a gente entender o que a gente pode, em que a gente pode confiar e aquilo que a gente não pode. Mas, infelizmente, as pessoas meio que pulam. Então, por isso que a gente encontra essas figuras, às vezes, exóticas e chegam a essas situações que a Carla estava comentando também por aí. Aqueles que atribuem ao espiritismo o que é contrário à sua mesma ciência fazem por ignorância ou má intenção. No primeiro caso, que é o caso da fazem contrário por ciência, por ignorância pode ser leviandade, mas no caso de má intenção, é má fé. O que é evidente para nós, espíritas, pode não ser para os outros. Por exemplo, vocês, quem de repente aqui não conhece o espiritismo, pode ter alguma dificuldade. Cada qual julga as coisas debaixo do ponto de vista apropriado, ou seja, que a pessoa tem. De fato, mais positivo, e nem todos tiram as mesmas consequências. Ou seja, uma coisa que é evidente, aquilo que está ali na sua frente, cada um às vezes interpreta de um jeito. Mas mesmo assim o crítico insiste. As mesas que se movem falam, não será possível que elas sejam preparadas com algum artifício? E aí Kardec, quando a fraude for provada, se descobrirdes fatos demonstrados que sejam embuste, charlatanismo, especulação ou abuso de confiança, o espiritismo sério será o primeiro a repudiá-los. E isso ajuda também no trabalho de prevenir. Era preciso que o mecanismo, no caso das mesas girantes, ou até mesmo uma coisa que a gente chama de músculo estalante, que foi uma das coisas que era uma das acusações, que foi inclusive um médico que escreveu sobre isso, que vamos falar já já sobre isso, era preciso que o mecanismo empregado fosse bem engenhoso para fazê-las produzir movimentos e sons tão variados pelas 5 partes do mundo. Na época das mesas girantes foi uma coisa mundial. Hoje a gente não vê, mas de vez em quando a gente tem casos específicos de fenômenos físicos. E é justamente nesse ponto depois que o crítico comenta. Esse célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas, pela contração de um músculo da perna, produziram um ruído semelhante ao que atribuís à mesa, né? Uma coisa assim. Por exemplo, até uma mesa aqui do lado, não sei se alguém está vendo, que era mais ou menos esse tipo de barulho, ou outros. Mas, de qualquer forma, é o que me veio na mente aqui para explicar. O que o Kardec explica é o seguinte: se é um estalido do músculo, não é então a mesa que está preparada. E ainda coloca o seguinte, que é muito estranho que essa faculdade, até o presente, excepcional, ou seja, não era comum, e olhada como um caso patológico, se tenha tornado comum. A segunda é que é preciso ter muita vontade de mistificar, ou seja, de preparar um fingimento, para fazer instalar o músculo durante 2 ou 3 horas consecutivas. Eu não sei se alguém tem isso, tem capacidade de ficar fazendo isso o tempo todo. E a terceira, não compreendo bem como pode esse músculo responder pelas portas e paredes e que as pancadas se fazem ouvir. E, por fim, a quarta, que é necessário dar a esse músculo instalador uma propriedade bem maravilhosa para que ele possa mover uma mesa pesada, levantá-la, abri-la, fechá-la, conservá-la em suspensa sem ponto de apoio e, finalmente, fazê-la despedaçar ao cair. Isso tudo Kardec presenciou. Então, o músculo estalante não serviria para esse caso. E Kardec ainda esclarece.
ele observou um efeito fisiológico anormal em alguns indivíduos que nunca se ocuparam em mesas batedoras. E provavelmente foi esse médico também que nunca viu uma coisa assim e dali tirou uma conclusão que, na verdade, nunca foi conferir. Mas o crítico perturba novamente. Estamos no 14º turno, tá, gente? Já passou a moda das mesas girantes. E aí, o Kardec coloca: das mesas girantes saiu uma coisa muito mais séria, uma ciência completa, uma perfeita doutrina filosófica, do máximo interesse para os homens que refletem, os homens que pensam. Para as pessoas fúteis, que nada querem aprofundar, esse fenômeno era um passatempo. São pessoas com as quais a ciência não conta. O período de curiosidade, que foi basicamente esse período das mesas girantes, teve seu tempo. Sucedeu-lhe da observação. O espiritismo, então, no domínio da gente séria, que não toma como objeto de divertimento, mas sim agora com meio de instrução, de educação. Caminhando para o final, nós temos aqui o seguinte ainda. O crítico continua. Somente a experiência pode convencer. Se só trabalha na presença de pessoas convictas, deixa que diga, ensina quem já sabe. E aí o Kardec responde: uma coisa é estar convencido e outra coisa é estar disposto a se convencer. É aos últimos, ou seja, desses de última classe, ou seja, aqueles que querem ser convencidos, que eu me dirijo. A convicção só se adquire com o tempo, por meio de uma série de observações feitas com todo um cuidado particular. Os fenômenos espíritas se diferem essencialmente das ciências exatas por não se produzirem à vontade. É preciso que os escolhamos de passagem, ou seja, não é qualquer lugar que a gente consegue perceber isso. É observando por muito e por longo tempo que se descobre uma porção de provas que escapam à primeira vista, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições em que elas podem ser encontradas, ou seja, não é a qualquer momento que esses fenômenos podem ser produzidos. E é por isso que temos todos esses livros que nos ajudam a entender como e quando eles podem acontecer. Na última troca de turno, o aprendiz que nada sabe, diz o crítico, que nada viu ainda, mas que se deseja esclarecer, como poderá fazê-lo quando não permite os meios para isso? E aí Kardec faz o seguinte: grande diferença entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo por sistema. Há pessoas em que a vontade de se instruir não é senão aparente. É com elas, é perda de tempo. Mas, se a pessoa quer se instruir primeiramente pela teoria, ler e meditar as obras que tratam dessa ciência e nelas encontrar aprender os princípios, encontrar a descrição de todos os fenômenos, compreender a possibilidade deles pela explicação que elas serão dadas por meio desses livros e pela narrativa de grande número de fatos espontâneos, de que poderia qualquer pessoa ser testemunha sem compreender, mas que vão voltar à memória. À medida que a gente estuda, vai lendo, a gente acaba lembrando: aconteceu isso, aconteceu aquilo, realmente. E isso ajuda a nos fortalecer quanto às dificuldades que podem surgir e, dessa forma, vamos ter também uma convicção moral. Então, era isso, Carla. Legal, terminamos, então, é o que ele diz aqui, né? Instruí-vos primeiramente pela teoria, ler e meditar as obras dessa ciência, que nelas aprenderei os princípios, encontrarei a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que vos darão e pela narrativa de grande número de fatos espontâneos. Então, é aquela coisa que a gente fala, né? Ide instruí-vos, mas tem que ter a base teórica também, que é essencial para a gente poder realizar a prática, inclusive a prática mediúnica. Agora, também não precisa fazer curso que nem o movimento tradicional aí faz, que põe a pessoa 10 mil anos para fazer curso de mediunidade, a pessoa tem mediunidade ostensiva e fica lá amarrada naquilo lá, com um monte de livrinhos produzidos por eles mesmos e vendidos por eles mesmos. Não precisa disso, né? Então, tá bom, para vocês que nos curtiram, eu queria mandar um beijo para o Paulinho do Havaí, a turma do Havaí que nos assiste. Sim, estamos no Havaí com Sejus e com Kardec. Então, um beijo para vocês que nos viram, curtam, compartilhem, nos ajudem, comentem, né, para que o vídeo suba nos algoritmos aí do YouTube.
Nós somos o Sejus, fica sempre o convite para estudar. E o Felipe, além de coordenador, é nosso moderador. E ele posta todos os dias uma provocação nos grupos de WhatsApp a partir das obras que nós lemos para quem quiser estudar. Então, obrigada, Felipe, um beijo grande. Eu que agradeço a oportunidade, Carla. Paz e bem a todos e todas e todes que estiverem aqui presentes. Um abraço enorme e um beijo e até a próxima. Gente, então, encerrando, o Felipe também está fazendo um trabalho pelo Instagram do Sejus com o movimento LGBT+, eu vou falar mais porque eu não decoro todas as letras, mas ele está fazendo, agora que ele falou todos, eu lembrei disso, se vocês puderem, segunda-feira, 20h15, né, Felipe, é isso? Às 8 horas no Instagram do Sejus, a gente tem feito esse trabalho. E a gente, na verdade, tem feito LGBT, movimento negro, trazendo outras pessoas, outras vozes que geralmente não estão tão disponíveis ou tão presentes. E é importante que essas vozes também apareçam. Legal. Então, gente, um beijo grande, paz e bem.